tão bom quando eu boto pra gravar assim, não sei o que eu vou falar. Agora eu sou uma criadora de conteúdo em tempo integral e eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Na verdade, eu não sei explicar pra vocês, assim, como que isso foi acontecendo e como isso foi se desenvolvendo em mim. Desde os meus 17 anos, eu trabalhava com loja. E aí, quando eu tava trabalhando com a loja, eu fui percebendo que eu tinha mais facilidade com o marketing da loja, que eu gostava de gravar vídeo pra minha própria loja. E logo eu comecei a gravar vídeo, tirar foto para outras lojas. Inclusive, eu fui ver esses vídeos e fotos, não era nada demais, viu, gente? Não era nada demais, mas as oportunidades foram aparecendo, eu comecei a trabalhar para outras empresas e fiz isso conciliando com a loja durante todo o tempo, que foram 12 anos. A gente teve loja 12 anos, a gente encerrou agora no final de 2025, e quando a gente encerrou, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu tive uma conversa com uma pessoa, e essa pessoa falou para mim assim: cuidado, porque fechar um negócio ou sair de um emprego que você passou muito tempo pode ser como se fosse um luto para você. E graças a Deus, para mim, foi bem tranquila a transição, né? Demorou um pouco, a gente teve que fazer a mudança, ainda tem algumas coisas para vender, então não é aquela coisa que acabou completamente, né? Só que foi bem tranquila. Hoje eu já tô me adaptando com a minha nova rotina, com os meus novos horários. Apesar das pessoas acharem que criador de conteúdo não faz nada, a gente faz muita coisa. Gravar um vídeo demora. Editar ele demora. Aí a gente posta. A parte de postar e deixa subindo é rápida. Mas ter a criatividade de pensar o que você vai fazer, editar uma capa, às vezes demora muito, gente. E fora que ser criativo cansa muito a mente. Eu nunca tive medo de ficar sendo somente influenciadora. Mas como eu tinha a loja, eu era dona da loja, é completamente diferente para mim do que às vezes uma outra influenciadora que se descobre influenciadora ali no nada, do nada que acontece. E aí ela só tem que pedir conta do emprego e sair. Eu sei que para ela também é difícil, cada um com as suas dificuldades, mas eu imagino que para mim, que era dona do negócio, era muito mais difícil. E eu fui postergando muito tempo essa decisão, até que eu comecei a ver algumas pessoas que eu acompanhava há muitos anos e que também faziam as duas coisas, começar a decidir por uma coisa ou outra. Eu seguia a Yasmin e as Cors, não sei se vocês conhecem. Sigo, né? E aí um dia, de repente, ela anunciou que ela ia vender a loja dela. Eu fiquei, não é possível. E aí ela ia ficar sendo somente influenciadora. O marido dela, que eu acho que é noivo agora, não sei se é casou ou não. Ele também trabalha com rede social e aí eles venderam a loja e ficaram somente com trabalho na internet. E aí ela começou a mostrar alguns pontos e eu falei, gente, isso aqui tá fazendo muito sentido pra mim. Essa semana eu vi uma moça que o perfil dela é gigante, a loja dela tem quase 1 milhão de seguidores e ela simplesmente anunciou que ela tá vendendo a loja dela. Na verdade, ela não tá vendendo, ela tá encerrando a loja dela. Vendeu quase 80% do estoque em uma semana. Então, assim, o problema dela não é venda. O povo gosta das coisas que ela vende. Mas mesmo assim, ela decidiu encerrar a loja e ser só influenciadora. E ela diz que uma das principais coisas assim que levou ela a essa decisão é mão de obra, as coisas que você precisa para você trabalhar, você vende, mas você precisa do site, você precisa de entrega, aí você bota o trem para entregar, a entrega não chega para a pessoa, você tenta resolver e vira aquela confusão. E vou aproveitar para responder uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Por que que foi que você decidiu encerrar a loja? E eu já respondi, só que parece que eu respondo e as pessoas não entendem que, tipo assim, eu posterguei muito essa decisão. Eu tenho uma outra profissão que é mais tranquila pra mim de ir levando, né? É muito mais fácil você ser influenciador do que você ser dono de um negócio. E o tanto que um influenciador pode ganhar é muito parecido com o quanto um dono de uma empresa pode ganhar. Todos os dois você vai ter que trabalhar muito, se dedicar muito, mas a diferença de estrutura é muito grande. É claro que aqui eu tô falando com vocês. Eu até falei essa coisa com o Marcos Paulo ontem, que é muito fácil criar conteúdo. É só você ter uma luz, é só você ter um cenário, é só você ter um microfone de mais de R$ 1.000 e uma câmera
de quase 10 mil. É muito fácil. Só que assim, gente, ter uma loja é muito mais difícil. A responsabilidade é muito maior. Meu estoque era muito caro, velho. Muito caro. Eu não vou nem falar valores aqui, mas era muito mais caro que isso. E você nunca para de fazer investimentos. Você sempre está investindo alto. Diferente aqui da criação de conteúdo, que geralmente eu faço um investimento por ano. Aqui eu faço um investimento por mês. Na loja, né? Eu fazia um investimento por mês. Mas assim, eu não tomei essa decisão sem oração. Depois disso, inclusive, várias pessoas vieram falar comigo que estavam pensando em parar de empreender, que estavam pensando em abrir um negócio, outras que estavam pensando em dar um tempo ou mudar de profissão. E para todos eu tive a mesma resposta. Ora, eu não posso te falar que uma coisa é melhor, que outra coisa é melhor, porque isso depende muito do seu cenário. Eu me preparei muito para isso. Inclusive, quando começou a passar pela nossa cabeça essa possibilidade, a gente foi se aconselhar. E aí o nosso pastor aconselhou a gente a orar mais, até a gente ter certeza absoluta de que era isso que a gente queria e se preparar para essa transição de carreira. E uma das preparações que a gente fez foi a financeira. E tudo na nossa vida foi muito assim, sabe? A gente sempre foi muito de planejar as coisas, tipo, desde uma viagem de passeio a gente planeja, até uma troca de carreira, até uma coisa básica, a gente sempre fez muito planejamento. Inclusive, é algo que um dia eu quero trazer em algum vídeo, como que a gente se planejou para casar. Porque é uma coisa que as pessoas também se aconselham muito comigo, tipo, eu vou casar, como que você fez? E a gente foi muito detalhista nisso, e eu quero compartilhar com vocês, porque ainda teve umas coisas que deu errado, mas como a gente tinha se planejado, graças a Deus, foi assim, dos males o menor, sabe? Eu tô escrevendo um livro e nesse livro eu coloquei uma frase que é uma das frases que eu mais gosto de falar para quando alguém vem me pedir um conselho de negócio. Ó, a frase é o seguinte: você será muito mais feliz vendendo galinhada na praça, se esse for o propósito de Deus para sua vida, do que sendo gerente de banco e vivendo fora do centro da vontade dele. Não é só questão de felicidade. Eu acredito que quando Deus tem me chamado para uma pessoa, seja para empreender, seja para fazer alguma coisa em casa, seja para trabalhar em algum lugar específico, ela vai ser feliz e próspera nessa função. Às vezes as pessoas têm muita vergonha, igual fechar uma loja para as pessoas que estão vendo de fora é algo muito ruim. As pessoas têm na cabeça assim que só se fecha a loja porque se quebrou. Só se fecha porque deu tudo errado. A gente vê inauguração, reinauguração como um novo recomeço, um momento de alegria. E a gente não tem essa mentalidade que, tipo assim, às vezes a pessoa fechou, ela foi demitida, ela perdeu o emprego, porque agora ela vai fazer algo que é propósito de Deus para a vida dela. Mas você acredita que a loja não foi propósito de Deus para você? Claro que foi. Fez parte da minha história e principalmente me fez descobrir a minha nova profissão. Só que o tempo acabou. E será que você consegue perceber quando acaba o tempo das coisas na sua vida? Ou você acha que tudo que Deus te dá aqui nessa terra passageira é para ser para sempre? No livro eu discorro muita coisa. Inclusive uma coisa que eu discorro é quando eu fui escolher o meu curso. Eu escolhi o curso de administração, eu sou formada em administração. E foi muito difícil tomar essa decisão porque as pessoas escolhiam outros cursos que eram muito mais bem vistos, né? Eu quero ser médico, psicólogo, advogado, eu quero ser dentista. E o meu curso, gente, era conhecido como o curso de quem não sabe o que quer fazer. Mas eu sabia o que eu queria. Eu sabia que eu queria administrar, que eu queria estar ali dentro de um ambiente de empresa. Eu sabia que era importante para mim. Mas quase que eu mudei de ideia, porque as pessoas achavam que aquilo não fazia sentido. As pessoas achavam que administração era uma faculdade de quem não sabia o que queria. E, na verdade, eu sempre tive a habilidade de um administrador. Eu fiz um teste vocacional, fiz outro, e sempre dava administração. Mas eu não me deixei levar pelo fato de que as outras faculdades pagam mais, ou que as outras coisas são mais bem reconhecidas. Eu tentei observar o que fazia sentido para minha vida, para todo o cenário que eu vivia, tipo, o quanto de parentes meus tinha empresa, o quanto eu gostava de empreender, o quanto desde pequena todas as minhas brincadeiras tinham ligação com a profissão que eu estava escolhendo naquele momento. E aí eu empreendi muito tempo.
Depois eu comecei a trabalhar, né, com celular, gravar, postar. E, gente, tudo que eu aprendi na loja serve para minha vida de criação de conteúdo. Porque o que não serve diretamente porque eu vou gravar, serve para às vezes eu dar um conselho para o empreendedor. Serve às vezes para eu ter um ponto de vista, né, de empreendedor. Eu percebo que muitas influenciadoras, elas têm só o olhar influenciadora. Eu tenho o olhar do empreendedor também. Então, às vezes, eu consigo agregar de forma diferente com a empresa. Eu sei que é estranho a gente falar que a gente é bom, né, em alguma coisa, mas eu me acho muito boa para negociar. E isso também veio da loja, e é algo que eu tô levando para minha carreira de influenciadora. Eu sei negociar muito bem, eu sei pensar em planos, pacotes que eu posso oferecer para as minhas parcerias. Quando eu faço um trabalho para uma empresa, eu observo que aquilo serve para outra. Eu não tenho vergonha de oferecer, principalmente para as empresas que já trabalham comigo. Eu só não gosto de tipo assim, eu nunca fiz trabalho nenhum para aquela empresa. Eu não vou atrás dela para oferecer. Mas as que eu já trabalho, eu sempre estou dando alguma ideia ou alguma sugestão que eu vejo que faz sentido. Ser criador de conteúdo é muito diferente. Hoje eu trabalho muito mais dentro de casa e muitas vezes parece que eu não estou trabalhando, né? Porque eu estou no celular, estou no computador, ou estou consumindo conteúdo de outra pessoa. E eu tenho que tomar muito cuidado. Então, assim, eu tô fazendo terapia, eu tenho disciplina com os horários pra acordar, com horário pra comer, com horário pra ir pra academia. Eu tenho evitado muito ficar sem fazer exercício físico, nem que seja uma caminhada. Às vezes eu saio e vou fazer pra não ficar só em casa e não ficar só no celular. E agora praticamente só se passaram 60 dias que eu tô em casa e não trabalho mais com loja. E mesmo assim eu sinto que às vezes o empreendedorismo ainda fala muito alto dentro de mim. Eu assisto algumas coisas e penso, e se eu abrisse? Se eu abrisse uma coisa dessa? Mas eu acho que ainda não é a hora, eu ainda não quero empreender com nada. Eu quero aproveitar para melhorar a minha criação de conteúdo, melhorar a minha comunicação, crescer o meu canal aqui no YouTube, desenvolver, né, em outras plataformas também. Teve, inclusive, no final, assim, quando a gente tava fechando a loja, eu fiz vários vídeos sobre por que que eu tava fechando, quantos dias faltava, explicando algumas coisas. E dois desses vídeos viralizaram lá no TikTok. E, gente, vocês têm noção, eu só fui perceber depois que fechou a loja. Porque eu simplesmente não tinha tempo de olhar todas as redes sociais que eu tenho que postar todos os dias. E é isso. Logo o livro deve ficar pronto. Aí eu vou avisar pra vocês e quero falar um pouco sobre ele aqui, que também foi um projeto que Deus me entregou e que por ter a loja e tá assim, né, tentando levar as coisas ao mesmo tempo, eu não conseguia terminar de escrever, porque eu não sei se vocês têm essa noção, mas é muito difícil escrever um livro, gente. É muito difícil, tipo, eu já tô no capítulo. Deixa eu ver que eu marquei aqui. Eu já tô no capítulo 18. Só que eu tive que ler o livro inteirinho pra conseguir continuar escrevendo. E às vezes, quando eu chegar lá no 25, se eu demorar muito, eu vou ter que ler de novo. E aí é muita coisa pra ler. E depois que eu ler tudo, ainda tem que colocar as fontes no jeito certo. Tem que colocar no tamanho certo, ainda vou ver as questões com a editora. Então ainda vai demorar um pouquinho para lançar, mas quando lançar, eu quero muito contar para vocês, porque eu acredito que vai ser um livro assim muito importante para nossa geração, principalmente para as mulheres. É um livro para mulher, de coisas assim que eu percebo no meu dia a dia, das pessoas que eu aconselho, da minha própria vida, que são coisas simples, mas que se você muda um hábito ali, se você aprende uma coisa aqui, muitas coisas na sua vida podem acontecer. Eu vou compartilhar uma coisa simples que a gente fez que teve um impacto muito grande na nossa vida. A gente gosta muito de aprender e a gente tem muita curiosidade sobre muitos assuntos. E aí um amigo meu falava muito pra mim aprender sobre milhas. E eu ficava, gente, mas será que esse trem funciona de verdade? Porque eu não vejo ninguém próximo a mim falando sobre isso. Inclusive, ele foi a única pessoa que falou. E aí a gente comprou um curso muito barato, tipo 200, 500 reais, e estudou. A gente continuou com os nossos gastos normais, a gente não fazia nada diferente para pontuar mais. E aí, gente, vocês acreditam que a gente fez 3 viagens em um ano só com milhas? A gente não pagou assim. Teve uma viagem que a gente pagou um hotel muito específico e tal,
Mas assim, todas as passagens, a maioria das hospedagens e até Uber, a gente pagou com milhas. E é uma coisa que às vezes as pessoas não têm noção de que é tão impactante, mas é uma coisa tão simples. Eu até coloquei lá no livro, porque foi uma coisa assim que realizou sonhos que a gente tinha. A gente foi para um destino que a gente queria muito ir. E é uma coisa que às vezes você nem sabia, né? Vai fazer um curso de milhas depois que você sair desse vídeo aqui.